Se você acha que tá só esperando o jogo GTA 6, tem algo na sua mente que você ainda não percebeu. E eu vou te falar o que é. Mas não vai se tratar somente sobre o jogo. Antes de começar, eu gostaria que você sentisse uma coisa. E aí? O que essas imagens te fazem lembrar e sentir? Talvez uma fase específica da sua vida? Infância, amigos, e isso não é por acaso, porque afinal GTA nunca foi só um jogo, mas daqui a pouco eu vou te mostrar e vou te explicar o porquê isso pode ir muito além de uma nostalgia e até mexer com a forma com que você sente o presente. Gente, eu já vou pedir desculpa porque eu tô me recuperando de uma gripe muito forte. Minha voz ainda não tá 100%, mas eu não tô desistindo desse canal. Propósito grande, então acho que é digno de um like, um joinha aí, se inscreva, comente e vamos que vamos. Bom, voltando pro GTA. A franquia, ela iniciou lá por volta de 1997 e com o tempo ela ficou armazenada em muitas memórias emocionais. E isso, afinal de contas, tem explicação, que mostram que as emoções, elas fortalecem as memórias. Ou seja, quando algo marca você emocionalmente, o seu cérebro, ele guarda tudo de uma forma muito mais intensa. E aí, quando você vai rever algo parecido com aquela memória, essa emoção volta. E aqui entra algo que pouca gente percebe. O seu cérebro, ele não reage somente ao que você vive, mas também ao que você espera viver. E aí é aqui que tudo começa a mudar, né? Porque a dopamina, ela não aparece somente quando você joga. Ela também aparece, ou melhor, principalmente aparece quando como você já se vê naquela situação. Ou seja, como você imagina que vai ser. Isso foi estudado por neurocientista em relação à recompensa. E talvez seja por isso que esse jogo tá mexendo tanto com vocês. Com a gente. Mas segura isso, porque tem uma parte que quase ninguém fala. Opa, galera, vamos fazer uma pausa e um adendo aqui sobre esses adiamentos. Afinal, esse vídeo que vocês estão assistindo agora, eu fiz ele há uns dias atrás já. Porém, agora, finalmente, a gente tem a posição da Rockstar, inclusive já com pré-lançamento dia 25 de junho, exatamente amanhã. Eu tô gravando esse áudio dia 24. Mas não vamos esquecer desses adiamentos da Rockstar. Até porque precisamos lembrar disso para continuar na imersão desse vídeo. Bora seguir. Esse lançamento, querido lançamento, ele vem sendo adiado. E cada adiamento não vai diminuindo a vontade. Na verdade, aumenta. Porque enquanto você tá esperando, sua mente ela tá construindo um jogo perfeito. E aí que mora o perigo. Mas antes de chegar nisso, tem mais uma outra coisa acontecendo. Enquanto alguns estão esperando, outros estão correndo contra o tempo.
no sentido de ir correr para ter dinheiro suficiente para comprar um PC que rode esse jogo perfeitamente, ou um console, enfim. Ou seja, essa pessoa, ou melhor, esse número em massa de pessoas estão se preparando para esse grande evento de um lançamento de jogo, para que esse indivíduo não se sinta de fora. E sem perceber, isso deixa de ser só vontade e acaba se tornando necessidade. E quando algo se torna necessidade, o impacto já não é somente sobre entretenimento, é também psicológico. E agora vem algo que equilibra tudo isso. Claro, dependendo da forma como você utiliza. Jogos podem sim trazer benefícios reais. Inclusive, estudos da American Psychological Association, nossa, ficou muito ruim, né? Enfim, estudos dessa organização, eles mostram melhora em atenção, raciocínio e tomada de decisão. Mas também existe um limite. O que era prazer pode acabar se tornando um problema. Tanto que a Organização Mundial da Saúde reconhece hoje o chamado transtorno do jogo. E agora sim, vamos voltar para o ponto que eu falei lá no início. O problema não é você estar no jogo, tá? Mas sim estar na expectativa que você criou sobre ele. Porque quando você espera algo criado por outra pessoa, você perde totalmente o controle do resultado, cara. É outra pessoa que tá fazendo. Não é sua mente. E aí, quando não vem da forma como você imaginou, aí o que substitui é a frustração. E não é porque o jogo é ruim. Muitas vezes não é porque o jogo é ruim, mas porque a sua mente, ela criou algo impossível de alcançar. Pelo menos baseado na representatividade de outra pessoa que criou. Tá conseguindo entender mais ou menos? Existe uma frase de Jean Rousseau que diz assim: o homem nasce livre, mas por toda parte ele encontra-se acorrentado. E talvez hoje, no mundo em que vivemos, essas correntes são invisíveis. Ou seja, não é o jogo que prende, é a expectativa que se cria. Então, talvez a pergunta final não seja: esse jogo vai ser bom? Mas sim, o quanto eu estou me colocando nisso. Porque no final, o jogo pode ser extraordinário, mas não vai valer nada se você não tá bem com aquilo. Ou seja, a sua experiência vai depender muito mais de você mesmo do que do próprio jogo. Ah, Ellen, mas tem gente que cria umas coisas que estraga tudo. De fato, sim, isso eu concordo. Mas ainda assim, não deixa de ser uma criação de alguém. E a gente tá usufruindo dessa criação. Ah, Ellen, mas eu tô pagando por isso. E se trata muito disso mesmo. As pessoas, elas estão trazendo muito mais o consumir ideias do que criar as próprias ideias. E eu vejo tanta gente, colegas, amigos meus que têm uma mente brilhante, ideias às vezes excepcionais, que infelizmente por falta de flexibilidade do próprio eu, do próprio ser, das próprias vontades, né? Porque quando a gente fala de nós, a gente tá falando também dos nossos desejos e vontades. Enfim, isso eu falei no outro vídeo. Se você não viu ainda, corre pro primeiro vídeo que eu postei recentemente. Elas se perdem nisso, né? E vão deixando ideias de lado. Então, assim, a que custo? Qual é o custo mesmo de ideias das outras pessoas que nos entregam uma experiência, às vezes experiências jamais vividas antes. Ou seja, sejamos muito francos. E no final é sempre sobre isso. A gente só precisa pensar para finalmente acordar. Eu espero muito que você tenha gostado desse tipo de conteúdo, mas se você não gostou e quer ver outros tipos de
coisa, jogo, pessoa, personagem, traga pra cá. Vamos fazer aquela análise legal dos personagens que você gostaria de ver sendo refletidas aqui nesse canal. Deixa o likezinho pra titia Ellen ficar feliz. É isso, obrigada por ter ficado até o final do vídeo e até o próximo vídeo.